Vamos para mais um programa Imagem Magnética, onde eu ensino a você estratégias para que você aprenda a se vestir bem e mudar definitivamente a sua vida. Eu me chamo Cris Amoedo, sou consultora de imagem pessoal e estilo e o título do nosso programa de hoje é Acredito que me vestir bem não faça a diferença na minha vida. Já chego aqui fazendo uma provocação para você. Você acredita nisso? Você realmente acha que é indiferente você se vestir bem ou você não se vestir bem? Você acha que isso não muda o teu resultado, o teu contexto, a forma que você se enxerga? Então eu vou te trazer um dado aqui que vai provocar em você uma reflexão. Já existem hoje empresas que dentro do seu RH tem uma consultora de imagem para momentos pontuais, quando estão fazendo a seleção das suas equipes, para formar suas equipes dentro dessas empresas, e acionam as consultoras de imagem para quê? Para que se faça uma leitura, como durante muito tempo se fez através das psicólogas, e normalmente o RH das empresas ele é composto por psicóloga. Hoje essas empresas também entendem que é importante avaliar esse contexto de imagem. Aí você vai me dizer, não, ok, tudo bem, mas eu trabalho, eu sou empreendedora, eu sou uma profissional liberal e eu não tenho essa preocupação. Eu estou trazendo um dado para você. Estou trazendo um dado por quê? Porque a gente faz negócios com todo tipo de pessoas. Seja como funcionária, seja uma CLT, uma empreendedora, uma profissional liberal, nós estamos o tempo todo em contato com as pessoas. E quando a gente entende o quanto isso muda, a forma que as pessoas nos veem e interagem conosco e decidem ou não fazer negócios conosco, fica muito claro que nós precisamos, sim, investir na nossa imagem pessoal. Quando nós falamos de se vestir bem, eu quero trazer para você aqui um contexto, ok? O que é se vestir bem? Aí algumas pessoas podem me dizer, depende. Para mim, me vestir bem é colocar um salto. Outras podem dizer, olha, para mim estar bem vestida, me vestir bem, é ter sempre uma roupa da moda. Alguma outra pessoa pode me dizer ainda assim, olha, Cris, para mim, me vestir bem é eu usar roupas de alfaiataria. Então, assim, é um contexto muito amplo e permite muitas possibilidades. Porém, algumas coisas não são abertas. Elas são completamente fechadas. A gente não tem como modificar de forma integral algumas coisas. E o se vestir bem, quando a gente fala de um padrão mental, quando eu falo estar bem vestida, se vestir bem, significa você ter um contexto que esteja alinhado, adequado, condizente com quem você é, com o que você faz e de que forma você se apresenta visualmente. Então, entendendo que para eu estar bem vestida, eu não preciso estar nem de alfaiataria, nem de salto, nem com roupas que estejam na moda nesse momento. Eu posso estar extremamente bem vestida com uma peça que eu tenho de 5 anos atrás. E isso é muito legal da gente pensar, porque a roupa, muitas delas, o melhor investimento é em roupa atemporal, em peça atemporal. E aí você vai me dizer, ok, Cris, o que é atemporal? Fala a minha linguagem. Vou falar a tua linguagem então. O que é uma peça atemporal? É aquela peça que está sempre adequada, que ela não sai de moda, que ela não depende da moda para que você esteja bonita, bem vestida nessa peça. Um exemplo, blazer. Blazer é aquele tipo de peça que
imediatamente você coloca e você já muda a sua forma de comunicar com o seu corpo. Normalmente, a gente para não com o corpo tão aberto, a gente fecha um pouco mais, mas conforme a roupa que a gente coloca, a gente se apropria dessa roupa e imediatamente a gente muda a nossa postura. O nosso corpo começa a falar sobre nós. Então, olha que interessante. Se eu preciso, se eu gosto, se eu admiro uma mulher que tem uma boa postura, faça esse link. Essa mulher, ela está vestindo algo que é para ela e ela se sente mais bonita, ou mais feminina, ou mais empoderada, ou mais segura através daquilo que ela está vestindo. Por quê? Moda é comunicação. Diz, agora não entendi nada. Como assim? Moda é o que a gente usa, é o que a gente escolhe. Quando eu digo que moda é comunicação, significa dizer o seguinte: a gente não fala tudo só com palavras. A gente fala muito mais com as nossas microexpressões, com o nosso olhar, com o nosso tom de voz, com o nosso gestual, com os acessórios e as roupas que a gente usa, certo? Esse é o nosso maior volume, nossa maior proporção de comunicação. Então, a gente precisa entender que acreditar que se vestir bem não vai fazer a diferença na tua vida é acreditar em algo que não é verdadeiro e que certamente está prejudicando a tua vida. Porque se você entende que a nossa maior parte de comunicação ela é não verbal, qual é a importância de a gente saber escolher aquilo que a gente usa? Eu diria que é totalmente importante. Nós devemos ter a técnica, o conhecimento daquilo que fazemos e entregamos para as pessoas na ponta da língua. Só que a minha imagem, aquilo que eu uso, está confirmando ou não aquilo que eu estou dizendo. Então, dentro do nosso programa hoje, Imagem Magnética, você tem que concordar comigo que acreditar que se vestir bem não vai mudar a sua vida é um equívoco, é um engano. E você está perdendo tempo de ter uma comunicação melhor e ter novos resultados. Lembrando, eu gosto sempre de reforçar isso. Estar bem vestida não significa que você vai pegar 40%, 60% do seu prolabore, do seu rendimento mensal e investir em roupas, calçados, acessórios, maquiagem e salão, corte de cabelo, hidratação. Não é sobre isso, é sobre como isso aparece. Então entenda, vou até trazer um exemplo aqui para vocês que eu acho assim, muito interessante. Eu sempre gostei de roupas, de comprar as minhas roupas, de escolher as minhas roupas, não linkada com aquilo que está na moda naquele momento. Até porque um dos meus estilos reforça muito isso. E eu sempre gostei de transitar pelos lugares para fazer observação, para antes de entrar em alguma loja, decidir o que eu ia querer investir. E eu fiz isso e faço muito isso, porque eu trabalho acompanhando as minhas clientes nas suas compras, durante muito tempo, só na observação do que tem nas araras, nas mais acessíveis, digamos assim, naquelas primeiras que a gente encontra quando entra em alguma loja. E estou falando aqui de fast fashion, vou trazer até um exemplo para vocês, estou falando de lojas Renner. Quem nunca, quem não gosta de uma fast fashion que tem peças de qualidade? O que acontece? Quando você sai, você adentrou a loja e nesse primeiro momento você tem muitas araras, provavelmente aqui na frente você vai ter aquilo tudo que está muito em alta nesta estação. Se você se deslocar por dentro dessa loja, você vai encontrar algumas araras onde essas peças vão estar nessas araras que dizem remarcação
última oportunidade, alguma coisa nesse sentido. E nessas araras tem muita coisa legal. Tem muitas peças que às vezes você não vai ter a oportunidade de adquirir porque não vai ter a sua numeração, não vai ter para o seu manequim ou não vai ter na cor que você gostaria. Mas vale a pena garimpar, por quê? Porque ali você vai fazer um investimento muito baixo em uma peça que pode render muito para você nos seus looks e você se apresentar cada vez mais bem vestida, alcançando o seu desejo de imagem. Então, não é sobre você comprar roupa de grife ou comprar em boutique. Se você pode, você gosta, tudo bem, também não tem problema nenhum. Agora, se não é a sua realidade nesse momento, não pense que estar bem vestida não é para você. Porque estar bem vestida é para todas nós, com absoluta certeza. Porque existe um padrão que as pessoas acreditam que algumas coisas são para algumas pessoas e outras coisas são para outras pessoas. Mas é só um padrão de pensamento que a gente pode modificar e deve modificá-lo a todo instante. Por quê? Se o meu padrão, eu tiver ali junto com esse meu padrão uma crença de merecimento, por exemplo, eu vou sempre entender que no meu entorno, as minhas amigas, as minhas colegas de trabalho, as minhas clientes, as pessoas das minhas relações sempre vão poder estar mais bem vestidas do que eu. Por quê? Porque eu entendo que não é para mim. Agora, quando você entende que estar bem vestida não é necessariamente vestir roupas caras, fica claro, fica óbvio que é para todos nós, que todos podemos e devemos sempre nos vestirmos daquilo que somos e apresentar sempre o nosso melhor. Então, eu te pergunto, no que você tem acreditado, será que realmente não é para você? Será que você não tem desperdiçado muito do seu tempo e deixado de colher coisas incríveis na tua vida por acreditar que algumas coisas não são para você? Quando eu estou te afirmando que são. E que estar bem vestida é uma decisão. Isso é o que eu quero deixar claro para você aqui hoje. É uma decisão. Quando eu escolho me vestir bem, eu tomo uma decisão que muda a minha vida definitivamente. Porque nós somos uma sociedade visual. E nós somos atraídos, homens e mulheres, nós somos atraídos para o belo, entendendo que o belo é diferente da construção do bonito, que tanto a indústria da moda e da beleza tanto reforçam, que é aquele padrão de magreza, que é aquele padrão em que a pessoa tem que ter o cabelo X e agora está na moda a cor do cabelo Y. O belo é algo que é agradável, que a gente sente satisfação em olhar. A gente sente prazer em desfrutar de uma companhia de alguém que está belo ou muito bem vestido ou vestida. Você entende que não tem a ver com a sua condição social, não tem a ver com a sua condição financeira, não tem nada a ver com isso. Se você considerar o que eu estou te falando aqui nessa live, certamente você vai dar um salto na sua vida. Porque isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. E aí, eu quero te ajudar a compreender que você pode fazer um planejamento de imagem. E você pode chegar onde quer. Muitas vezes eu escuto algumas clientes me dizerem assim: eu acho lindo tal modelo de roupa, mas eu tenho dificuldade de usar porque eu tenho o meu corpo assim. Quando a gente entende que o nosso formato de corpo, ele nos acompanha até a gente morrer, a gente para de lutar com isso, para de brigar com a gente mesma, para de se auto-rejeitar e entende, existe estratégia para vestir de forma bela e harmônica qualquer tipo de corpo, independente do seu peso e da sua altura.
Então compreenda que nem tudo é para todos. Perfeito, concordo perfeitamente com isso. Só que eu posso muito mais do que eu imagino. Por quê? Eu sou livre. E se eu entender que eu vou fazer um pequeno ajuste às vezes em alguma peça que eu admiro demais, que eu tenho muita vontade de usar, mas que não é o melhor para mim, quando eu aprender uma estratégia de uso dessa peça. Então, quando eu entendo que eu posso usar o que eu quiser, desde que eu respeite quem eu sou, eu respeite o meu formato de corpo, eu respeite o meu peso, a minha altura, o meu tipo físico, eu posso usar o que eu quiser. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Dentro dos tipos físicos, dos formatos de corpo, a minha morfologia, o meu formato de corpo, não tem marcação de cintura. E durante muito tempo, eu tentei usar roupas muito acinturadas, porque eu acho belíssima uma mulher com a cintura marcada. O que acontece? Quando eu descobri que não era para mim, me deu uma frustração. Eu disse, nossa, eu acho isso tão bonito, eu acho tão feminino, eu gostaria tanto de usar. E aí, dentro dos estudos da consultoria de imagem, eu aprendi uma estratégia para poder usar essa peça. E é bem interessante porque muitas vezes em aula, em mentoria ou dentro da própria consultoria de imagem, quando eu comento isso com alunas ou com clientes, eu escuto assim, não é verdade. Não, eu tô vendo, tu tem cintura. E aí eu digo, não, eu não tenho cintura. Eu não tenho. Não, tu tem sim. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar para a pessoa que eu não tenho essa cintura. Mas com uma estratégia de uso de peças específicas, eu crio uma ilusão de ótica para as pessoas de que eu tenho um formato de corpo que eu não tenho. Você entende isso? Então, não é sobre não posso, estou engessada ou vou comprar somente roupas caras, peças que não cabem no meu orçamento. Não tem a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Eu vou contar para vocês aqui, estou lembrando agora de um caso que eu, assim, porque eu sou muito realizada com o que eu faço, mesmo. Porque eu vejo o resultado daquilo que eu aplico nas minhas clientes, nas minhas alunas e mentoradas, acontecendo de forma prática. Tem uma cliente que me procurou, isso foi em 2019, acho que foi 2019, não estou bem lembrada agora. E assim, uma mulher altamente qualificada e com uma entrega incrível e uma entrega de muito resultado. E ela estava sentindo que ela podia mais e ela não estava conseguindo esse a mais. Porque a formação dela tinha sido excelente, a entrega dela já estava comprovada que funciona, que dá resultado para as clientes dela, mas ela sentiu uma frustração de dizer, eu gostaria de ter a minha agenda diferente. Eu gostaria de não ter tanto espaço vago aqui dentro dessa agenda de trabalho, porque eu sei quem eu sou, eu sei a entrega que eu faço, mas tem alguma coisa que não está me deixando ir além. E aí a gente se conheceu, uma amiga em comum nos apresentou e conversamos, alinhamos e começamos o processo com ela. E aí vivemos o processo de forma integral, etapa por etapa, sem pular nada. E depois de um tempo, pouco tempo que a gente vinha já movimentando essa questão de se apresentar diferente, entendendo que se vestir bem impacta sim. Ok? Se você acha que se vestir bem não vai fazer a diferença na sua vida, eu estou te trazendo um case aqui para te dizer que sim. E aí, com pouco tempo de consultoria que nós estávamos caminhando, ela começou a me trazer alguns feedbacks bem positivos. E ela estava buscando, dentro dessa empresa, uma colocação mais condizente com quem ela era e com a entrega que ela fazia. E aí ela começou a ter alguns feedbacks que ela nem pedia, de clientes e de mentoradas. E o próprio entorno dela, a gestão onde ela estava e os colegas começaram a perceber
E começou a acontecer um movimento de as pessoas perguntarem o que estava acontecendo, o que ela tinha feito, que ela estava tão diferente, estava mais bonita, estava mais brilhante, parecia que tinha emagrecido e tal. Essas questões todas. Então, surpreenda-se com o que aconteceu. Ela usa algumas ferramentas muito poderosas e eu uso essas ferramentas também na minha vida. E o que acontece? Num curto espaço de tempo, e eu digo para vocês, curto espaço de tempo, porque não deu 6 meses, ela conseguiu a colocação que ela queria. Só que ela não fez um novo curso, ela não fez um novo investimento em conhecimento empírico, técnico. Ela foi buscar na imagem dela o que ela entendeu que estava faltando para que ela pudesse acessar esse lugar que ela tanto desejava. Então, o que eu quero dizer para você? Que se você acredita que se vestir bem não faz diferença, eu vou te deixar aqui então uma sugestão. Faça um teste. Vá para o seu trabalho. A menos que você seja uma professora, uma instrutora de academia, uma personal trainer, isso não vai funcionar para você, tá? Mas para todas as demais funciona. Vá para o seu trabalho de legging, aquela que muita gente gosta de usar na vida profissional, aquela legging preta básica, coloca por cima uma camisetinha e um tênisinho. Vai para o teu trabalho. Perceba como é que o teu ambiente vai reagir. Faça isso por uns 2 dias. E depois mude. Se vista de uma forma que você se sente mais empoderada, mais forte, mais segura. E vá para o teu mesmo ambiente de trabalho. E perceba como é que o teu entorno vai reagir. O que as pessoas vão te falar, mas principalmente o que as pessoas não vão te falar, o que elas vão comunicar com o olhar. E aí você vai ver se tem sentido ou não o tema do nosso programa de hoje, que é: acredito que me vestir bem não faça a diferença na minha vida. Então, faz esse teste e depois tire as tuas conclusões. Mas se você não pode fazer esse teste no teu trabalho, porque alguns locais têm um dress code que não permite, faça esse teste com as tuas amigas. Marca com as amigas para tomar um café e vai assim, camisetinha, leggingzinha e tênis. E um tempo depois, vá para um novo café com as tuas amigas, mas mude a forma que você se veste, melhore, se vista de forma muito melhor, com aquilo que você já tem no seu closet. Não estou dizendo para sair comprar nada. E perceba se as pessoas não vão te olhar diferente. Olha que bacana. A gente precisa entender que não é um preconceito. Não é preconceito dizer que se você não está bem vestida, você não vai ser tão bem tratada. Inclusive esses dias, no trecho de um livro, tem uma mãe contando num livro, e ela estava contando numa live sobre esse livro, dizendo que ela entendeu, e ela não é da área da imagem pessoal não, tá? Ela dizendo que ela entendeu o quão importante é cuidar de si e cuidar dos filhos e se vestir bem, e ela tem uma quantidade bem legal de filhos, que os filhos dela estão sempre bem vestidos. E aí alguém perguntou: eu queria entender, por quê? Se o teu filho vai para a escola, se às vezes o teu filho vai no parquinho, ele vai estragar aquela roupa, por que tu veste tão bem os teus filhos? E aí ela disse: porque em algum momento eu percebi que todos tratamos melhor uma pessoa que está bem vestida, que está bem cuidada. Então eu entendi que se eu vestir bem o meu filho, as professoras dele também o tratarão melhor. Não são palavras minhas,
Estou só reproduzindo o que eu vi. Mas eu assino embaixo, com toda certeza. Por quê? Todos gostamos do que é belo. Nós nascemos no belo e para o belo. Fazendo aqui um paralelo com a criação do mundo, se nós pensarmos no mundo antes do pecado tomar conta do jeito que tomou, se a gente for ler na Bíblia as descrições sobre como era o jardim, aonde Adão e Eva passeavam e onde Deus se encontrava diariamente com eles, existia muita cor. Então, essa história de usar tanto preto não tem muita base, porque nós nascemos para as cores estão em nós e fazem parte de nós. Era um lugar harmônico e um lugar belo. Se nós nascemos para este lugar, será que nós vamos ter algum tipo de alegria ou satisfação em ficar contemplando algo que não seja assim? Quando a gente tira férias, quando tiramos férias, quando a gente vai à praia, e aí a gente está naquele tempo só nosso de descanso, de tranquilidade, né? Desligando de tantos compromissos, de tantos afazeres, dessa rotina que demanda tanto, principalmente de nós mulheres, mães, empreendedoras, empresárias. Quando tiramos férias e sentamos, seja à beira da piscina, seja à beira-mar, estamos no litoral. O que a gente faz? A gente não deita e fecha os olhos. A gente fica contemplando a beleza daquele lugar onde nós estamos inseridas. O que a gente faz? Muitas vezes a gente gosta do entardecer de férias, porque a gente tem uma mistura de cores no céu, porque a gente tem aquela mistura que vai se fundindo do mar com o céu, que a gente não sabe onde termina um, onde começa o outro. E a gente tem o verde do nosso entorno, a gente tem pessoas com peças coloridas. Tudo isso nos afeta. A gente não fica mais feliz porque está de férias. A gente descansa e desfruta de uma série de coisas. Só que o que nos afeta profundamente de forma emocional e psicológica é o que nós estamos vendo. Então entende que muitas vezes você não está se vendo da forma que você é, porque você vai para frente do espelho, mas não apresenta para si mesma a sua melhor versão. Eu afirmo para você que quando eu me acordo, e eu tenho cabelo crespo, então quem tem cabelo crespo sabe como fica um cabelo quando a gente acorda. Eu não tenho satisfação em ficar me olhando no espelho. Agora, depois que eu já fiz o meu movimento de potencializar a minha beleza de forma mais natural possível, eu não tenho problema nenhum. Eu gosto do que eu vejo. E é muito legal a gente considerar que os outros nos veem o tempo inteiro. A gente não está na frente do espelho o tempo todo. Mas a gente acaba impondo, e isso sim é uma imposição, e uma imposição social, de que os outros vão ter que me ver, vão ter que conviver comigo, seja no meu trabalho, com as minhas amizades, vida pessoal ou vida profissional, ok? Se eu não gosto de me ver mal vestida, descabelada, não cuidada, por que eu vou impor para os outros que convivem comigo durante muito tempo do dia que me vejam? Não tem sentido. E para finalizar, pequenos detalhes muda a nossa comunicação. São pequenos detalhes. Então você pode pensar que a sua roupa esteja bem passada. Porque quando eu falo de
me vestir bem, como eu falei no começo, não é sobre quanto custa ou onde eu compro, mas como eu me apresento. É um contexto. Então, uma roupa que esteja passada, um acessório que não esteja se despedaçando, já cumpriu o papel, pode ir embora. Aquela pulseira está arrebentando, o relógio já está com a pulseira de couro meio gasta, é hora de ir para a joalheria trocar essa pulseira. O óculos já tá há 20 anos com aquele óculos, já se pagou, tá na hora de trazer uma outra comunicação. Você é outra pessoa, você não é a mesma de 20 anos atrás. Então você pode pensar em trazer um óculos mais moderno, colocar uma cor da tua cartela da coloração nessa armação. Você pode pensar em ter peças atemporais, fazer o investimento em peças atemporais. Por quê? Porque você vai usar muito e ela não está fadada a morrer ao final da estação. Porque aquilo que é muito pontual da moda fica para aquele período da moda, depois não serve mais. Porque aí você fica com uma comunicação meio atrasada, né? Vai ter um delay na tua comunicação. Entende? São pequenos detalhes. Eu não uso nada de acessório. Então, se permita ao menos experimentar, usar algum acessório e saber do que você gosta. Nossa! E aquela bolsa? Aquela bolsa que está se desmanchando, que foi comprada 2 anos atrás e já deu o que tinha que dar, já carregou tudo que tinha que carregar e aquela bolsa está se desmanchando. Ou está com um fecho da bolsa arrebentado. Isso é contexto de imagem. Se vestir bem é isso, é dar atenção para cada ponto daquilo que a gente usa. Como está o estado do teu sapato, do teu calçado, da tua sandália, do teu tamanco, da tua sapatilha de bico fino. Se a tua sapatilha de bico fino já está com o bico todo gasto, já devia ter ido embora. Ou vai pro sapateiro, ou vai embora. Mas usar ela assim, quando eu me encontro com uma pessoa, eu digo eu, mas no sentido de que nós, porque é o nosso padrão, é o nosso padrão visual, enquanto seres humanos. É o inconsciente, mas ele é coletivo. A gente faz imediatamente uma leitura. Diz, nossa, tá tão bonita, mas esse sapato tá sem ponta, tá caindo a ponta desse sapato. Então, entenda que sim, que quando você decide se vestir bem, isso faz toda a diferença na sua vida. Era isso por hoje. Encerro aqui o programa Imagem Magnética, onde eu trago para você estratégias para que você possa aprender cada vez mais a se vestir bem e mudar a sua vida definitivamente. Obrigado pela sua companhia, até o nosso próximo encontro.